Meus amigos, infelizmente eu acabei de... Eu não acabei nada, pessoal, se acalma. Na verdade, hoje você que vai aprender a falar essa estrutura. Eu acabei de fazer alguma coisa. Por exemplo, eu acabei de comer, eu acabei de falar, eu acabei de me sentar. Então, fica até o final dessa aula, porque você vai entender como é simples falar francês quando a gente já tem uma estrutura pronta. Mas antes, já deixa aí o teu gostei nesse vídeo, deixa um comentário e se por acaso você caiu de paraquedas aqui no canal Francês com McCoy, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Tenho certeza absoluta que você vai amar essa aula. Por isso, fique conosco até o fim. A estrutura que nós vamos usar nas 30 frases que nós vamos ver hoje é Je viens de. Repete. Je viens de. Exatamente. Então, se a gente for traduzir literalmente, je viens de significa eu venho de. Je viens de. No entanto, significa aqui, ó, eu acabei de. Na frase em questão é eu acabei de comer, je viens de manger. Je viens de manger. Repete. Agora mais rápido. Je viens de manger. Muito bem. Se por acaso ficar complicado de ler, você que está aqui pela primeira vez no canal, a gente sempre costuma trazer a transcrição fonética para facilitar o seu aprendizado. Então, você vai ler como em português. A única exceção que você tem que entender é com relação ao biquinho. Então, toda vez que você vir o trema em cima de uma vogal, já sabe que é o biquinho. Então, ó, nesse caso aqui, nós falamos je. Je viens de, mais uma vez o biquinho aqui, né? De manger. Je viens de manger. Eu acabei de chegar. Je viens d'arriver. Je viens d'arriver. Je viens, você já decorou, você já aprendeu essa estrutura je viens de. E a única coisa que você tem que entender aqui, porque não tem o de. Porque foi cortado? É simples, porque o verbo arriver, que significa chegar, se iniciou por uma vogal. Logo, eu não posso falar dessa maneira, je viens de arriver. Isso não existe. Dessa forma, nós temos que cortar, colocar o apóstrofo e falar je viens d'arriver. É até mais simples, né? Porque aí não tem o biquinho. Je viens d'arriver. Repete. Se ficar complicado, mais uma vez, olha aqui. Je viens d'arriver, como em português. Eu acabei de sair. Je viens de sortir. Je viens de sortir. Repete. Um pouco mais rápido, ó. Je viens de sortir. Très bien. Então, assim, você já aprendeu a estrutura je viens de, que significa eu acabei de. Nós estamos colocando o quê? Alguns verbos. Nós vimos aqui, primeiramente, o verbo manger, que significa comer, manger. Depois, chegar, arriver. E agora nós vimos sortir, que significa sair. Então, já vai decorando isso também. Eu acabei de entrar. Je viens d'entrer. Je viens d'entrer. E aqui acontece a mesma coisa do caso anterior. Por quê? Não podemos fazer isso, ó. Je viens d'entrer. Se o verbo se inicia por vogal, então logo nós temos que fazer isso aqui. Je viens d'entrer. Repete. Eu acabei de jantar. Je viens de dîner. Je viens de dîner. Sua vez? Agora mais rápido. Je viens de dîner. Très bien. Então, para falar jantar é o quê? Dîner. Dîner. Se fosse almoçar, como é que seria? Você sabe? Eu não vou escrever, mas se você sabe, fala assim, ó. Eu acabei de almoçar. Escreve aí nos comentários em francês, tá? Je viens de. E aí tem que saber essa palavra almoçar. Eu acabei de fazer uma pergunta. Je viens de poser une question. Mais devagar, não te preocupa. Je viens de poser une question. Je viens de poser une question. Tua vez? Très bien. Agora, um pouco mais rápido. Je viens de poser une question.
Très bien. Então, poser une question significa o quê? Fazer uma pergunta. Poser une question. Para você falar, eu quero fazer uma pergunta. Como é que você vai falar eu quero? Je veux. Muito bem. Je veux. Aí você tem que fazer o quê? Je veux te. Eu quero te fazer. Je veux te poser, que é isso aqui, ó. Je veux te. Voilà, eu quero te. E aí você pode traduzir palavra por palavra. Eu quero te. Je veux te poser une question. E se fosse algo mais formal, eu quero lhe fazer o lhe, aí você teria que utilizar o vous. Je veux vous poser une question. Je veux vous poser une question. Repete. Eu acabei de fazer café. Je viens de faire du café. Je viens de faire du café. Répète. Très bien. Agora um pouco mais rápido. Je viens de faire du café. Muito bem. Então, se ficar complicado, mais uma vez, ó. Je, biquinho. Toda vez que tiver o trema, é biquinho, ó. Então, temos 1, 2, 3. 3. Je viens de faire du café. Je viens de faire du café. E aqui você percebe que eu coloquei o du, porque não especificamos uma quantidade exata de café. Então, se você tivesse falado um café, aqui na tradução, né, no caso em português, eu acabei de fazer um café. Aí você mudaria aqui, ó, e falaria Je viens de faire un café. Je viens de faire un café. Je viens de faire un café. Eu acabei de beber um café. Je viens de boire un café. Je viens de boire un café. Você percebe que agora a gente especificou a quantidade. E aqui vou fazer o contrário, como eu fiz anteriormente. Se eu tivesse colocado eu acabei de beber café, aí você deveria colocar o du. Je viens de boire du café. Deu para entender a lógica? Se especificar a quantidade, aí você coloca aqui, ó, un. Vou colocar aqui em português também. Voilà. Je viens de boire. Então, beber, nós falamos boire. Je viens de boire un café. Eu acabei de beber água. Je viens de boire de l'eau. Je viens de boire de l'eau. Sua vez? Muito bem. Agora, faça atenção aqui no final, tá? Porque, ó, nós temos o biquinho aqui, ó, de, nós falamos, né, com o biquinho. No entanto, aqui no final, nós falamos o O do vovô. Então, você vai falar com o biquinho, ó, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Vai sair do biquinho e falar o O normal do vovô. Je viens de boire de l'eau. Repete. Très bien. Eu acabei de acordar. Je viens de me réveiller. Je viens de me réveiller. Faça atenção porque aqui nós fazemos 2 biquinhos seguidos, tá? Je viens de me. E aqui é o ré. Réveiller. De me réveiller. Repete. De me réveiller. A frase completa. Je viens de me réveiller. Ficou complicado? Rápido? Um pouco mais devagar. Je viens de me réveiller. Então, para a gente falar acordar, nós utilizamos um verbo pronominal. Não se preocupe se você não entende muito, tá bom? Mas, assim, é no sentido que tem isso aqui, ó, se acordar. Se tiver esse se, é um verbo pronominal. Ou então, acordar-se, tá bom? Se tiver esse se, porque é um verbo pronominal. Então, em francês, também é um verbo pronominal. Por isso que nós utilizamos isso aqui. É como se eu estivesse falando, eu acabei de me acordar. Je viens de me réveiller. Eu acabei de escovar os dentes. Je viens de me brosser les dents. Je viens de me brosser les dents. Je viens de me brosser les dents. Répète.
Não se preocupe se não consegue falar rápido, vai no seu tempo. Prends ton temps. Então, ó, je viens de me brosser les dents. Você pode ler aqui com a transcrição fonética, porque aí fica bem mais simples, né? Je viens de me brosser les dents. Je viens de me brosser les dents. E algo interessante é que, assim como a frase anterior, nós estamos utilizando um verbo pronominal. Então, a gente fala se brosser, se escovar. Mas como estamos colocando uma frase falando do eu, então, ó, eu me escovo, tem esse sentido. Eu acabei de me escovar os dentes. Je viens de me brosser les dents. Eu acabei de te ligar. Je viens de t'appeler. Je viens de t'appeler. Je viens de t'appeler. Na verdade, quando a gente fala no dia a dia, é bem mais rápido, né? Então, ó, t'appeler. Repete. T'appeler. T'appeler. Je viens de t'appeler. Je viens de t'appeler. Conseguiu? Vai? Cool. Muito bem. Eu acabei de ver uma coisa engraçada. Je viens de voir. Eu acabei de ver. Je viens de voir. Je viens de voir. Quelque chose. Quelque chose. Quelque chose. Quelque chose de drôle. De drôle. Então, aqui, atenção, porque você vai sair do biquinho, ó, de, e fazer o O. De drôle, de drôle, de drôle. Je viens de voir quelque chose de drôle. Repete. Essa foi um pouco complicada, né? Por conta desse carinha aqui, ó. Drôle, mais uma vez o R. Drôle. Drôle. O drôle significa engraçado ou engraçada. Je viens d'oublier. Como é que nós falamos esquecer? Oublier. Je viens d'oublier. Repete. Je viens d'oublier. E aqui vamos falar um pouco devagar, mas depois vai ser rápido, tá? Ce que. Repete. Ce que. Dois biquinhos. Ce que j'allais dire. J'allais dire. Repete. J'allais dire. Agora a gente vai treinar só essa partezinha aqui, ó. Ce que j'allais dire. Ce que j'allais dire. Ce que j'allais dire. Só você? E aí não tem como eu colocar na transcrição fonética, pois nós podemos falar das duas maneiras, tudo bem? A maneira mais comum é falando rápido. Ce que j'allais dire, ce que j'allais dire, ce que j'allais dire. Falando a frase completa, je viens d'oublier ce que j'allais dire. Je viens d'oublier ce que j'allais dire. Je viens d'oublier ce que j'allais dire. Mais devagar um pouquinho, tá? Je viens d'oublier ce que j'allais dire. Je viens d'oublier ce que j'allais dire. Agora é só você. Mais uma vez. Muito bem. Eu acabei de me sentar. Je viens de m'asseoir. Repete. Je viens de m'asseoir. E aqui nós estamos vendo mais uma vez um verbo pronominal. Então, para falar se sentar, a gente diz s'asseoir. S'asseoir. Como o verbo se inicia por uma vogal, eu não posso falar isso aqui, ó. Se asseoir. Tudo bem? Se asseoir. É s'asseoir. S'asseoir. Mas temos que deixar o M para poder ter o sentido de o me, o eu, tá bom? Je viens de m'asseoir. Eu acabei de me sentar. Eu acabei de desligar a luz. Je viens d'éteindre la lumière. Je viens d'éteindre la lumière. Repete. Com a transcrição fonética, ó. D'éteindre. Simples, muito simples. D'éteindre la lumière. Só faça atenção porque lumière se inicia por biquinho, ó. Ó o trema aqui, ó. Lumière. Je viens d'éteindre la lumière. Agora você já sabe, eu acabei de desligar a luz. Je viens d'éteindre la lumière. Eu acabei de enviar uma mensagem. Je viens d'envoyer un message. Je viens d'envoyer un message. Você está repetindo? Bem, vamos lá. Sua vez agora.
Muito bem. A gente percebe que mensagem em francês é uma palavra masculina, tanto que aqui nós temos o número 1, ó. Un. É como se fosse uma mensagem, né? Je viens d'envoyer, ó. D'envoyer, faz essa volta, ó. Envoyer. Lembra do voyager? Aqui é a mesma coisa. D'envoyer, voyager. Je viens d'envoyer un message. Eu acabei de pagar a conta. Je viens de payer l'addition. Je viens de payer l'addition. Je viens de payer l'addition. Sua vez? Foi fácil essa, né? Je viens de payer l'addition. Até mesmo porque você está colando aqui, né? Não, eu estou vendo que você está colando. Je viens de payer aqui, ó. De payer l'addition. Eu acabei de fechar a janela. Je viens de fermer la fenêtre. Je viens de fermer la fenêtre. À toi? À vous? Muito bem. Je viens de fermer la fenêtre. Um pouco mais rápido. Muito bem. Então, la fenêtre significa a janela. Fermer significa fechar. E como é que nós falamos abrir? Voilà. Eu acabei de abrir a porta. Je viens d'ouvrir la porte. Je viens d'ouvrir la porte. Je viens d'ouvrir la porte. Você? Très bien. Eu acabei de assistir a um filme. Je viens de regarder un film. Olha aqui. Je viens de... Dois biquinhos, ó. De não é para falar re, tá? É biquinho. Regarder un film. Je viens de regarder un film. E aqui eu coloquei dois L's. Se você estiver também assistindo pela primeira vez, eu costumo utilizar dois L's por conta que a língua tem que ficar em cima. Ó. Filma. Você não vai falar filima. Não é assim, tá? Filma. A língua fica em cima. Filma. Je viens de regarder un film. Repete. Muito bem. Então, assistir, olhar. Esse verbo significa assistir e olhar. Tudo bem? Eu acabei de perder minhas chaves. Je viens de perdre mes clés. Je viens de perdre mes clés. Então, ó. Je viens de perdre mes clés. E aqui embaixo, je viens de, biquinho, perdre mes clés. Je viens de perdre mes clés. Você? Um pouco complicado, de novo, por causa desse cara aqui, né? Perdre, no final, perdre. E se fosse, eu acabei de encontrar minhas chaves. Como é que a gente fala? Eu acabei de encontrar minhas chaves. Coloca nos comentários se você sabe aí. Olha, você só vai mudar esse verbo aqui, ó. E no caso, falar o verbo encontrar. Como é que nós falamos o verbo encontrar? Je viens de mes clés. Escreve aí nos comentários. Eu acabei de colocar meus sapatos. Je viens de mettre mes chaussures. Je viens de mettre mes chaussures. Olha aqui. Je viens de mettre mes chaussures. Chaussures. Então aqui, ó, biquinho, tudo bem? Chaussures. Chaussures. Je viens de mettre mes chaussures. Repete. Muito bem. Eu acabei de tirar meus sapatos. Você acabou de colocar, agora você vai tirar. Je viens d'enlever mes chaussures. Mais devagar, não te preocupa. Je viens d'enlever mes chaussures. Então, acredito que é só daqui para frente, talvez que cause um pouco de problema. D'enlever. Então, nós temos o biquinho bem aqui, ó, no meio. D'enlever. D'enlever. D'enlever mes chaussures. Repete. Chaussures. E aqui no final, biquinho, tá? Mes chaussures. Mes chaussures. Je viens d'enlever mes chaussures. Repete. Um pouco mais rápido agora. Je viens d'enlever mes chaussures. Muito bem. Eu acabei de ligar a TV. Je viens
d'allumer la télé. Je viens d'allumer la télé. Je viens d'allumer la télé. Então, ligar é o quê? Allumer. E se fosse desligar? A gente viu uma frase ainda há pouco. Lembra? Não? Se fosse, por exemplo, eu acabei de desligar a televisão. Je viens d'éteindre la télé. Je viens d'éteindre la télé. Mas aqui é je viens d'allumer la télé. Eu acabei de desligar o computador. Je viens d'éteindre. Olha o carinha aqui, ó. Desligar. Je viens d'éteindre l'ordinateur. Je viens d'éteindre l'ordinateur. Sua vez. Je viens d'éteindre l'ordinateur. Muito bem. Eu acabei de pegar um táxi. Je viens de prendre. Repete. Prendre un taxi. Prendre un taxi. Repete só isso aqui, ó. Prendre un taxi. Eu sei que talvez tenha um pouco de dificuldade por conta desse cara que não deixa a nossa vida em paz, que é o R, né? Le R. Prendre un taxi. Agora falando a frase completa. Je viens de prendre un taxi. Muito bem, mais rápido. Je viens de prendre un taxi. Vai no seu tempo. Prends ton temps. Olha aqui. Eu acabei de comprar pão. Je viens d'acheter. Você falou aqui uma quantidade específica de quantos pães você comprou? Não. Então, você tem que utilizar aqui o du. Je viens d'acheter du pain. Je viens d'acheter du pain. Je viens d'acheter du pain. Se fosse, eu acabei de comprar um pão. Aqui você especificou a quantidade. Então, aqui, ó, você não fala mais du, você vai falar un. Je viens d'acheter un pain. Je viens d'acheter un pain. Deu para entender? Se não especificar a quantidade, eu utilizo o du. Na verdade, aqui estou utilizando o du por conta que pão em francês é uma palavra masculina, tudo bem? Mas eu poderia utilizar aqui, ó, o de la, de L apostrophe. Eu acabei de perder o ônibus. Je viens de rater le bus. Je viens de rater le bus. Je viens de rater le bus. Repete. Muito bem. Je viens de rater le bus. Então, ó, bus, o ônibus. Le bus, le bus. Eu acabei de receber uma excelente notícia. Je viens de recevoir une excellente nouvelle. E nouvelle aqui não é novela, é notícia, tudo bem? Je viens de recevoir. Então, aqui, receber, o verbo receber, nós falamos recevoir. Recevoir. A gente percebe que tem dois biquinhos, ó. Recevoir. Recevoir. Une excellente nouvelle. Une excellente nouvelle. Répète. Très bien. Chegamos ao final de mais uma aula. Muito obrigado por você ter ficado conosco até o fim. Tenho certeza que você aprendeu bastante coisa. Deixa o teu like se você ainda não deixou, deixa um comentário e eu te espero na próxima aula. Continue assistindo aqui outros vídeos do canal. À la prochaine vidéo!